Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio ER Podcast. Eu sou o Proof, como vocês bem sabem. Se vocês não sabem, porque não são ainda inscritos aqui neste canal. Então aproveitem este momento, antes dessa conversa começar, e se inscreva aqui nesse canal. Deixa aquele like, comentários e partilha também, por que não? Como Zé Praxe aqui nesta casa, trazemos sempre convidados super especiais. E hoje temos uma convidada super especial. Olá! Bem-vindo à nossa casa. Olá, Prof. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada por me receber aqui. E vamos a isso. Okay. Quem é Sheisa Boom? Quem é Isaura? Isaura Sheisa. Atualmente, a mamãe é assim como todo mundo me chama. Atleta, acredito eu, já conhecida por vocês, com mais de 15, 20 títulos, se calhar. É ué, né? Profissional, em algum momento, apesar de nunca ter competido como tal. Neste momento, a voltar à minha vida como atleta, pouco a pouco, quem sabe daqui a mais um pouco, volto a ser efetivamente uma atleta. Então, é mais ou menos isso. Como é que é essa vida de ser mamãe 24 horas por dia? Já tens uma nova profissão? Extremamente interessante. É uma novidade, ao mesmo tempo não, né? Porque é o que eu tenho dito, as pessoas assustam-nos demais, mas toda mulher que engravida e acaba dando parto tem que passar por um certo processo que eu acredito que 99% das mulheres têm que passar, que é não dormir, passa a ser 90% o seu bebê, 10% para si e tudo mais. E eu estou super tranquila quanto a isso, o que eu também não esperava, apesar de ter me preparado bastante para essa fase. Estou a achar super tranquilo. Eu amo cuidar do meu bebê e I'm giving everything. Yeah. Nice. Yeah. Como é que foram teus meses que antecederam o nascimento do teu bebê? Digamos que de muita preparação, Okay. sabes, Prof? Não havia dia em que eu não esperava, ou melhor, não pensava em coisas para o dia em que eu finalmente me tornasse mãe ou tivesse bebê no mundo. Então, a minha vida, no geral, não mudou muito. Pelo menos a parte, claro, de atleta teve que parar, mas Sim. de praticante de desporto como tal, não. Eu continuei a ir treinar, tudo bem que um e outro dia, aquela preguiça. Eu também quis ser uma gravidez normal, Sim. né? Que tem as suas dificuldades, fraquezas, enjoos e tudo mais. Então, continuei a treinar, trabalhei até o 9º mês. Eu Uau. só parei de treinar, acho que de trabalhar 1 ou 2 semanas antes do parto. Ok. Comia de tudo. Tentava canaviar, comia de tudo. E pretty much everything. Eu tive uma gravidez tranquila e fazia tudo que eu também fazia antes de ficar grávida. Ok. Yeah. Até que ponto tu achas que o teu lado de atleta, de praticar atividade física, fazer musculação, influenciou positivamente nessa tua gestação? Olha, eu vou te dizer que o meu médico foi o homem mais preocupado, né? Porque, felizmente, o meu médico, para além de ser médico, também é fisiculturista, então ele entendia o quanto a gestação poderia impactar no meu futuro como atleta. Isso. Ou voltar a ser Yeah. realmente atleta, né? Quem é o médico? O Clayton. Ah, só podia ser. O doutor grandão. Então, ele sempre esteve muito preocupado, tanto que quando eu dissesse, olha, por causa das várias ideias tradicionais, não podes comer isto, não podes comer aquilo, porque o bebê, eu sempre questionava, olha, doutor, eu tenho uma vontade de comer chocolate, ou isto, ou aquilo. Yeah. Posso? Porque ou isso que pode prejudicar a vida. Ele, não, fica à vontade. Mas o único problema é que isso pode aumentar o teu peso e depois da gestação, blá, blá, blá. Então, ele sempre me dizia para tentar me controlar por causa do meu pós-parto e a minha volta como atleta, né? Yeah. Então, não tive grandes repercussões, posso assim dizer, porque eu só tive mais peso, por exemplo, da própria barriga. Ok. O meu corpo não alterou, tanto que eu descobri que estava grávida, apesar de já descobrir no 3º mês. Estava com 56 quilos, que é quase o meu peso normal. Ok. Né? E depois do parto, depois da própria quarentena, ou seja, depois
da fase de puerpério terminar, Sim. fui à balança e eu estou com 56 quilos. Mesmo peso. Antes de voltar a treinar, mesmíssimo peso. Ou seja, eu só aumentei o peso da gestação. Agora, Yeah. olhando-me no espelho, claramente que muita coisa ficou perdida. Sim. Mas é o que dizem, o músculo tem memória rápida. Então espero eu poder recuperar. Yeah. E eu já conheço o mundo, já conheço as Yeah, batalhas, já sim. conheço o sacrifício, o empenho que temos que ter Yeah. para conseguir certo corpo, certo objetivo. E aqui estou eu. Yeah. Mais uma vez, é só lutar e eu volto para lá. Yeah. Volto para lá. Eu decidi começarmos por essa parte que acredito que muita gente tem essas curiosidades a teu respeito. Acredito também que já tinhas recebido muitos convites para entrevistas e podcasts. E acredito que o foco vai ser sempre esse. Gravidez e Yeah. desporto. Agora, em termos de treino, até que momento tu treinaste antes do Da parte. Sim. Nono mês. Nono Eu acho- mês. Eu acho que terminei de treinar por aí dia 9. Uhum. Sim, porque foi o dia que eu também saí de férias, não licença, férias. Depois tive a licença a partir da data de parto. Ok. Dia 9 foi o último dia que eu treinei. E dia 23 foi o dia que eu dei parto. Ok. Yeah. Então That's foi good. mesmo umas 2 semanas antes do Yeah. parto. E tiveste um parto normal? Normal. Ok. Normalíssimo. Uhum. E esqueçam essa história de, porque... Aí haviam duas frentes. Ok. Uma que defendia que não, por ser já atleta, qualquer coisa aperta, então você não vai conseguir dar parto normal. Ah, Por outro lado, não, por ser atleta, isso vai te ajudar muito, então tu vais dar parto normal. Qual é a Ai, parte meu que venceu? Deus. Tens que tapar os ouvidos. Onde a gravidez tens que tapar, senão tu ficas louca. yeah. E tive parto normal. Yeah. Tranquilíssimo. Então quebrasse aquele mito que a gente, às vezes as pessoas ficam a olhar a atletas de fisiculturismo, aquelas mulheres ali não fazem filhos, não Pois. têm como fazer filhos, Pois, ou quando tiverem um parto não há de ser um bom parto e por aí vai. já teve aí. Então já quebraste esse mito. Já teve aí a Ginoca. Uhum. Já tive Também a foi mais Cecília. recentemente. Temos que fazer um podcast com vocês as três aqui, hein? Já teve a Cecília Yeah. e agora estou aqui. Boa. Então temos mais uma prova de que sim, é possível ser atleta de fisiculturista e ser mãe, Exatamente. sem nenhum problema. 100%. E depois do parto, quando é que tu voltaste aos treinos? Depois da quarentena, 40 dias, Yeah. voltei. Já estavas liberada 40 para dias. treinar. Yeah, Yeah. yeah. Quis também dar-me tempo, né? Sim. Eu acho que poderia ter voltado um pouquinho antes, Uhum. mas pronto, quarentena, eu disse, não há pressa, então curti. Yeah. 24 horas com o meu Yeah. bebê durante 40 dias Uhum. e depois voltei a treinar. Ok, boa. Agora, essa escolha do teu médico, teres ido ter com o Clay, ele sempre foi teu médico ou foi só uma intervenção? Sempre fui. Tenho as minhas consultas com o Clayton já fazem mais de 2 anos. Ok, 2 anos. boa. Yeah. Então, valeu a pena. Valeu, 100%. Clayton, um abraço aí para ti, hein? E olha, uma coisa interessante é que na minha última consulta antes do parto, Uhum. o Clayton pediu-me, implorou-me para não dar parto exatamente no sábado. Por quê? Porque o meu parto estava previsto para 24. Eu Ok. dei a 23, Uhum. mas as contrações, não sei o que, começaram a 22. Então, 22 é que era o sábado. Ok. Porque ele ia viajar. Porque Então, ele ia viajar. yeah, ele queria assistir o parto. Joanesburgo. Uhum. O bom é que era aqui perto, Sim. entre aspas, né? Então, quando eu lhe ligo, eu Yeah. digo, olha, nem ligo, mando mensagem. Yeah. Eu, olha, não é para lhe alarmar nem nada, Uhum. mas eu já estou a sentir isto e isto, porque durante toda a minha gestação eu não tive nada de sinais de já estar próximo ao parto e não sei o quê, com exceção da data. Sim. Né? Então eu ligo, olha, está acontecendo isso, mando mensagem, desculpa. Hum. E ele é que liga para mim logo de seguida. Isaura, eu pedi para tu não, né? Doutor. Como se tu tivesses controle sobre isso. Então, geralmente, eu acredito que foi isso que aconteceu. Eles, quando tu estás para dar parto, mandam muitas grávidas caminharem, não sei o Sim. quê. Ele me disse, vai descansar. Hum. Vai descansar. Acho que era para retardar um bocadinho o processo Yeah. aí. Então, pronto, eu fiquei descansada o dia todo, só que as dores já começavam a acentuar-se, não sei o quê. Tanto que quando ele estava a voltar, Uhum. ele estava com o Kai Green. Estão sempre juntos Estavam esses sempre dois. juntos. Quando estava a voltar, quando estava a passar, acho que mais Santene, que ele me disse, Yeah. como é que estás?
Eu disse, olha, estou aqui a controlar e o período entre as dores já está um bocadinho mais reduzido. Ele, pronto, como estás um pouco distante da clínica, então vai saindo lentamente até lá. Eu já ligo e não sei o quê para chegar lá te atender enquanto eu... E assim foi. Ele queria porque queria. E eu também não estava pronta, né, para ser assistida por uma outra pessoa, né? Foi ele antes da gestação e ele durante a gestação. Eu queria que fosse ele no dia do parto e também depois. Boa. Então, assim foi. Nice. Yeah. Eu esperei o meu médico sair da sonografia para dar parto. Boa, boa. Yeah. Algumas pessoas têm um bocadinho de receio do Clay Gord. Ficam em meio, mas aquele médico grande, doutor grande, não sei o quê. Não imaginam o quão delicado é o Clay Gord. Digo isso porque ele assiste algumas pessoas próximas a mim também. Sim, muito profissional. O meu irmão é médico e olha que quando são casos dessa área e ele tem que mandar alguém da beira ou indicar alguém daqui para... Eu sempre envio o contato dele. Não há pessoa que eu não encaminho para o doutor. Ele é topzinho. Não olhem aqui os músculos. Não se assustem. E ele treina de luvinha. Então essa história... ele treina de luva, não sei o quê. Parem lá com isso aí. Parem com isso. Não tem nada a ver. Nada a ver. Ok, boa. Agora vamos lá falar um bocadinho mais da Isaura como atleta. Quando é que surgiu essa paixão pelo fisiculturismo? Finais de 2017. Ok. Eu sempre pratiquei desporto. Mais especificamente futebol. Então, eu tinha uma cunhada que teve um resultado em tão pouco tempo de bunda, glúteos, ancas, não sei o quê. Que eu disse, não, eu também quero ir ao ginásio. Poxa, eu estou da lisa assim. Então, o ginásio funciona e é rápido, deixa-me lá ir. Inscrevo-me, começo a treinar, só que genética às vezes, e aí influenciou bastante. Estou a treinar, só que por causa do futebol, eu já tinha uma predisposição a ter musculinhos, principalmente nas pernas e não sei o quê, né? E isso foi tudo que eu acentuei, um pouco de quadríceps, não sei o quê. E o falecido Silvino, né? Olhou para mim. Tinha uma competição que a Pro Gym estava a organizar. Moss Fitness. Exatamente. E ele disse assim, não queres ganhar 10 mil meticais para passares bem ao final do ano? I was like, Ele, tem uma competição e eu acho que tu podes te sair bem. Eu disse, estas cenas, deixa-me lá investigar o que é isso de fisiculturismo, porque eu não tinha ideia nem que existia esse desporto. Acho que levei 2 dias a tentar investigar, entender e a preparar, porque na altura eu era estudante, nem sabia como é que eu ia custear as despesas, não sei o que, não tinha que falar com a minha mãe, não sei o que. 2 dias e eu dei a resposta a ele, tipo, vamos lá avançar, só comer peito de frango todos os dias, acho que é tranquilo. Até que dá. Então, iniciamos o processo, eu me recordo que uma semana porque também não entendia muito sobre dietas. Eu achava que verdura era saudável. Tipo, verdura, não importa como foi cozinhada, é saudável. Eu mandei mensagem para ele a dizer, não aguentei, estou a comer uma tapa, mas eu acredito que não está a influenciar em nada. O gajo ficou tão chateado comigo. I was shaking. O professor a tremer. Porque eu também tenho hipoglicemia. Às vezes, quando algumas coisas não fazem parte da minha alimentação, eu passo mal. Né? Então, comi. Ele ficou muito chateado. Foi eu não entendi. Isso foi quando... Já estava há quanto tempo a competição? Eu me preparei, acho que 1 mês. Ok. Um mês. 4 semanas. Acho que foi isso. Então, sim, porque foi em novembro que ele me apresentou isso e a competição foi em dezembro, início de dezembro. Então, quando ele zangou-se foi onde eu percebi que é preciso estar muito dentro daquele plano, né? Então, preparei-me e fui competir. Por causa da dor, não do treino, mas da dieta, que eu sempre digo às pessoas que o treino é a melhor parte. Dieta, meus senhores. Eu disse, eu nunca mais vou fazer isso. Nunca mais. Sheisa chega no dia da competição, sobe o palco, line-up, acho que eram umas 9 ou 10. Sheisa arrebenta com todas as 9 ou 10. Primeiro lugar. This tastes good. Sabe bem. Poxa, eu venci veteranas, vamos assim dizer, porque estava a Cecília lá, estava a Ginoca, estava a falecida Joana. Sim. Exatamente, que já eram pessoas conhecidas, já eram pessoas que já competiam.
Então, gostei da sensação que o primeiro lugar me trouxe. E dali, nunca mais parei. Então, foi assim que eu surgi, que eu entrei para esse desporto. E estou lá até hoje. E quando é que Isaura passou a ser Xabum? Sabes, isso aí... Eu já tinha uma conta por causa do futebol. Eu sempre escolhi uns nomes tão estranhos. A primeira acho que era Isaura Ronalda 7. Assim mesmo, Isaura Ronalda 7. Ah, meu Deus. Então, quando... Acho que não sei se perdi os dados ou sei lá. Então decidi criar uma outra conta. Só que não queria pôr o meu nome como tal aqui. Então comecei a pensar. E na altura... Eu estava também a estudar uma teoria, acho que já do Baby Boom, né? Que era o massivo nascimento, né? Na altura, no passado. E pronto, Baby Boom, o boom significa que é uma coisa que surgiu e já... E assim foi meu início no fisiculturismo. Eu entrei ali, subi o palco e rebentei com tudo. Bombou. Então eu disse... Deixa lá, Xabum. Assim ficou. No início foi só isso. Agora que o Xabum ia ficar na cabeça, né, das pessoas. Não tinha ideia. E assim ficou. Boa. E depois do Moss Fitness, veio a segunda competição. Vistam assim uma grande diferença a nível de competitividade da tua primeira competição para a segunda? Sim, definitivamente. Ainda te lembras? Uma coisa, o prêmio em dinheiro influencia muito na aderência às competições. Então, na segunda competição, eu acho que não havia prêmio em dinheiro. Acho que devíamos ser uma ou duas. E para mim já estava um pouco... Com o tempo, não hoje, mas com o tempo naquela altura, estava cada vez mais fácil ganhar. Às vezes eu me preparava em 2 semanas, subia ao palco, né? Principalmente porque começou a haver muito a divisão de categorias. Sim, né? porque na altura eram todas na mesma categoria. Linhas diferentes. Exatamente. Algumas nem tinham linhas para a categoria, mas porque era a única categoria, iam para lá. Sim. Então, venci, fiquei em primeiro lugar. Campeã invicta nacional. Não é muito difícil, né? E quando é que tu começaste a ter essa pretensão de te tornar uma atleta profissional? A questão é, será que eu queria mesmo? Porque olha, eu acho que todo atleta almeja com as suas vitórias chegar àquele nível mais né? Principalmente por causa do empenho que tu acabas tendo, disciplina com a coisa durante esse processo. Eu acho que é assim em tudo, até mesmo no trabalho. Você não quer entrar e ficar ali, quer subir, né? Então, assim foi. Mas se eu te disser que, olha, que o objetivo era competir para ganhar o Procard, para ser profissional, não. Não, né? Mas porque ganhar um overall, até prefiro dizer isso, ganhar um overall te deixa no mais alto nível, ou seja, você é a melhor das melhores. Isso. É exatamente isso que eu queria ganhar, tá sabendo? Tanto que eu levei quase 1 ano só para ativar aquele cartão. E o que é que me motivou a ativar foi uma competição na África do Sul, que a Palmira ganhou o Procard, eu acho que uma Batata também ganhou nessa. Alguns ganharam. E dia seguinte já foram competir como profissionais. Eu fiquei tipo... Eu fiquei aqui um ano. Por que eu também não mudo aí a IFBB Pro? Tá sabendo? Então foi nessa altura em que eu logo comecei a mexer os pauzinhos para ativar o cartão. Mas não era, nem era minha ideia ativar naquela altura. Tá foi pelo feeling dos outros. Exatamente. Like, deixa-me lá entrar para o grupo dos meus colegas que estão lá em cima. Tá sabendo? Qual foi a tua competição mais difícil? Tu disseste que no início ganhavas assim muito fácil. Tipo, era só às vezes preparação de 2 semanas. Ias e ganhavas e por aí vai. Qual foi a competição mais difícil para ti? Em termos de preparação... Em termos de preparação e em termos de competitividade, principalmente. Foi o Diamond Cup. Diamond Cup. Eu ganhei o Procard. O Procard. Em Portugal. Exatamente. Primeiro foi a competição que mais
tempo, foi a preparação que mais tempo levou. Ok. Acho que preparei-me em 4 meses. 4 meses. 4 meses. Na altura trabalhavas com o falecido José Monteiro. Inicialmente, eu deixei... Não. Eu deixei de trabalhar com o Monteiro em maio, nestas competições que acontecem na África do Sul, que vai ter agora. O Sandfest. Exatamente. Ok. Antes tinha outro nome, né? Era o Arnold. Arnold Classic Ok. Africa. Exatamente. Agora é campeonato africano. Sim, eu estava lá com ele. Iniciamos o processo juntos. Ok. Depois ele adoeceu e já não conseguia, né? Sim. Eu lembro que fiquei muito apavorada. Yeah. Cheguei a chorar, eu já estou aqui a meio do processo, o que é que eu vou fazer? E eu não queria caminhar sozinha. Eu comecei a ver, ok, a quem vou... Então eu falei com o Paulo, e o Paulo é que falou com a Ariana, Sim. que é a minha também atual nutricionista, treinadora. Uhum. E a Ariana é que pegou-me naquela altura. Acho que faltava uma semana e meia, né? Ela é que pegou-me naquela altura. Fiquei em 3º lugar. Yeah. E depois decidi preparar-me para o Diamond Cup. Então ficaste 3º no Arnold Classic na África do Sul. Exatamente. Ok. Então decidi preparar-me para o Diamond Cup. E ficou oficial com a Ariana nessa altura. Depois do José Monteiro. Dessa competição da África do Sul, né? Então, preparámos-nos. A competição lá era final de novembro. Então, começamos 4 meses antes. Ok. Nem sei que mês é esse. Yeah. Começamos a preparação, inicialmente suave, Mas só que com o tempo as coisas sempre vão apertando, Sim. né? Então, 4 meses de preparação é o primeiro ponto. Yeah. Para dizer que foi uma das preparações mais difíceis. Yeah. Nunca tinha feito uma preparação com esse tempo. O que mais fez ser difícil? Viajei sozinha. Ok. Viajei sozinha. Yeah. Para lá, para Portugal. Já tinha viajado antes, porque também participei do Diamond Cup 2021. Sim. Só que fomos em comitiva. Yeah. Dessa vez eu fui completamente sozinha. Tive muito apoio dela lá. Ok. O que mais? O viajar sozinha, para além de muita bagagem, muita coisa que tens que tratar sozinha, depois de alimentação, sabes? Às vezes tu queres descansar, de repente mandas foto, eu tô com disto, não, tens que ir procurar isto. Já não estás com aquele feeling de ter que andar e não sei o quê. Tanto que chegou uma altura em que ela mesma é que mandava trazer as coisas para o quarto, porque via que... Então, senti falta de ter alguém, principalmente naquela fase de término, né, da preparação. E quanto à competitividade, também foi a alta. mais difícil, porque, olha, estás a chegar lá, eu participei de 2 categorias, eu ainda tinha 23, então poderia fazer júnior, inscrevi-me para júnior, inscrevi-me para seniors, e depois fui ao overall. Então, eu até costumava dizer que foi Moçambique disputando com cerca de 8 países. O meu line-up tinha muitas nacionalidades, exatamente. Então, foi muita gente que eu tive que bater naquele dia. Estás a ver? Então, ganhei o Júnior ali, até foi... ganhei o Júnior. Nice. No ano anterior, eu fiquei em segundo no Júnior. Fui ficar em segundo também no Sênior. Ganhei o Júnior. Comecei bem. Ainda estava naquela da... quando anunciaram o primeiro do Sênior. Aí eu chorei pela primeira vez de emoção. Nunca tinhas te emocionado em nenhuma vitória. Eu ainda disse no Insta, esta é a primeira vez que eu choro de emoção. Chorei e só consegui olhar para a Ariana lá na mesa, né? E aquilo logo bateu assim. Significa que eu tenho que ir ao overall. God! E para mim já era tipo... Estou aí disputar com as melhores. E não interessa o resultado. Só que para a premiação do overall, eles sempre chamam quem venceu o overall, né? As pessoas, todos os primeiros lugares ficam no backstage e eles dizem, ok, vamos anunciar o vencedor do overall. From Mozambique. I was like, no way, no. Toda a postura foi embora. Entrei já assim, like, I can't believe, tá sabendo? Então, valeu muito a pena. Essa foi, com certeza, a competição
mais desafiadora, mais difícil e que maiores resultados, reconhecimentos vieram. Yeah. E qual é que foi o teu pensamento, teu mindset daí para frente? Vou passar a competir como profissional? Não. Medo de competir como profissional? Sei muito bem que explicaste já, que depois Sim. ativaste, não sei o Yeah. quê, mas naquele momento, quando tu acabavas de ganhar o teu Procard, qual foi o teu pensamento? Eu sabia que o nível profissional ia requerer muito mais Ok. de mim. E há um pontinho que eu sabia que eu deveria iniciar, né? Que é a questão, provavelmente teria que ser da hormonização e não sei o quê. Eu tenho muito... Sim, e eu sabia que esse caminho, muito provavelmente, eu não ia escapar. Então você quer dizer que é impossível ser uma atleta profissional, competitiva, sem hormonizar? Impossível, não. Porque eu cheguei onde cheguei sem isso. Mas também já tinha que entender que dali estava a ser muito difícil passar. Sim. Estás a ver? Yeah. Ia ser muito difícil passar. Então... Porque é uma dúvida que muita gente tem essa até hoje. Eu fiquei anos e anos. E eu atingi o que eu atingi só com alimentação e treino. Okay? Então, esqueçam isso. É possível ficar topíssima. Vamos lá ver as minhas fotos do Diamond Cup. Eu estava topíssima. Só com alimentação e treino. Então, Mas dali para frente... Já tinham me dito que temos que aceitar que o teu corpo já não está... a ir como tem que ser. Então, é possível, né? Tinha essa questão. Depois, é aquela questão que eu também já tinha dito, de não estou pronta também psicologicamente. Sim. E é um pouco cedo. É o meu primeiro Procard. Maybe tenho que, se calhar, tentar mais uma, mas até eu entender que não. Eu estou a vencer estes níveis amadores tantas vezes que eu acho que já estou pronta para deixar isto. Mas já tinhas vencido várias vezes a nível amador. Mas o overall, um Procard, estás a ver? É por isso que, sem querer tirar mérito de todos os outros que ganharam porque ganharam o primeiro lugar. Sim. Estás a ver? Porque a competição da África do Sul começou a fazer muito isso. Sim. E os primeiros lugares já ganharam em Procard. Sim. Estás a ver? Para mim isso não... O taste é diferente. Definitely. Estás a ver? Eu queria ganhar mais overalls. Eu queria entender que eu sou a melhor das melhores, fui melhor das melhores pelo menos 3 vezes, 4, né? Queria ganhar mais maturidade, porque... Queria ser como eu. Então, só para tu veres, depois do Diamond Cup, maio, preparei-me para o Arnold. Sim. Fiquei em terceiro. Aquilo ali me deu um... Eu já queria até te perguntar isso. Fiquei em terceiro. Como é que foi? Qual foi a sensação depois de venceres um Procard na Europa, ficares em terceiro lugar no Arnold Classic aqui na África do Sul? Foi off, principalmente para alguém que já tem o ego um bocadinho lá em cima, né? Sem ter deixado a humildade, não sei o que, entender que, olha, eu não sou o centro. Foi um pouco off, fiquei um pouco triste, né? Mas também foi enfatizar aquilo que eu já pensava. Eu preciso ainda de melhorar muito para tomar o próximo nível. Deixa eu ver? Sem querer cortar teu fio de pensamento, mas... no nosso esporte costuma-se dizer que o atleta é bom, foi o melhor no dia da competição e não necessariamente durante o tempo todo. Não seria o caso até de simplesmente não ter estado preparado o suficiente naquele dia para aquela competição? E não necessariamente ou simplesmente não ter sido uma boa atleta? Pode ser. Pode ser. Nós já vimos até a nível profissional atletas bons, que têm se mostrado bons ao longo de muito tempo, têm estado bons numa preparação e depois
No dia da competição, ali na hora. Mas eu sempre digo que eu sou uma péssima perdedora. Sim. Então, essa é uma das coisas que eu precisava muito amadurecer para o nível profissional. Uhum. Porque a tarefa, vamos assim dizer, me esperava, né? Tudo bem que não ia ter o mesmo sabor de quando perdes um amador que tu sabes que já ganhaste várias vezes. Sim. Estás a ver? Então, pode ser. Pode ser. O que tu disseste. Yeah. Mas foi bom ter perdido. Assim. Mas foi daí que eu também decidi ativar. Yeah. Mas e o pensamento, eu nem sei se estou a ser muito contraditório, mas ao ativar, o meu pensamento também mudou. Sim. Primeiro com relação, claramente, à harmonização, à hormonização, que eu sabia que, pronto, agora vou ter que... E depois, estar 1000% naquilo. Sim. 1000%. Yeah. 1000%. Tanto que depois, quando começaram a ver algumas oportunidades no trabalho, não sei o quê, eu vi que não ia conseguir estar sempre. Tinha que tratar de uma coisa ou de outra, não ia conseguir dar conta dos dois. Yeah. E eu dei um passo para trás. Yeah. Veja ver. Paraste de competir. Dediquei-me. Para a tua outra área. Até porque precisamos de dinheiro para sustentar isto aqui, né? Então, uma coisa de cada vez. E com o que é que tu trabalhas hoje? Além de ser atleta? Eu ainda em empresa de publicidade. Em publicidade? Exatamente. Ok. Digital. Outdoor. Ok, nice. Então, na tua ideia, é quase que difícil, se não impossível, custear este desporto com o próprio desporto. Eu acho que quanto mais sobes de nível, Ok. mais do teu financeiro isto vai puxar. Sim. Né? Então, a minha sorte é que também, quando decidi atuar como profissional, tive várias, até, digamos, empresa. Tive empresas que estavam dispostas a ajudar com isso, apesar de depois termos tido alguns contratempos. Mas ia ser totalmente necessário. Só para tu ver, a minha primeira competição como profissional estava programada já para um país na América. Ok. Né? Acho que era o que aquilo? Só sei que era esqueci-me o nome da competição. Mas era de um país lá no continente americano. Uma competição profissional. Exatamente. E só de voo e não sei o quê, aquilo já estava a ir cerca de 120 mil meticais. Imagina, até que tirar teu bolso. Ainda não estás a falar de da preparação, acomodação, até porque estava garantido pela minha parceria com o IVM Fitness. Né? Então, sozinho, é possível, né? Mas se tens muita coisa a ter que tomar conta, pode ser complicado. Então, é difícil. Ok. Não é impossível. Difícil. Tu tens sido muito ativa a nível de redes sociais. Já fui mais. Já foste mais, sim. Agora tens uma vida um bocadinho mais pacata. Existe alguém que precisa de um bocadinho de mais atenção, obviamente. Um bocadinho. Deixa eu ser modesto. Como é que é isso? É muita mais atenção, né? Com certeza. Ok. Com certeza. Qual é o PIN? Eu trouxe isso num outro episódio do podcast. Para ser uma pessoa ativa, que seja influente e que atraia os olhos de potentes patrocinadores. Tu precisas de números nas redes sociais. Mais do que seguidores, números no teu conteúdo. No teu conteúdo, né? Então é importante você produzir coisa que interessa às pessoas. Vejamos, esta coisa de fisiculturismo, treino, alimentação, se prestas atenção, não só nós atletas, como também um cidadão pacato faz no seu dia a dia, né? Quer seja por saúde, quer seja por questões estéticas. Então, o que é que tu vais agregar ao teu conteúdo? Muitas vezes nem é fazeres diferente do que as pessoas fazem, mas às vezes é pela forma como tu vais falar, da forma como tu vais apresentar as coisas. Olha, prof, eu nunca tive nenhuma formação em redes sociais, não tive
ninguém que fosse dizer, ok, faz lá assim e faz lá daquela forma. Isto foi criar rede, comecei a cena do desporto e não sei se é tal coisa dos algoritmos, e o meu conteúdo começou a gerar muito interesse nas pessoas, as pessoas começaram a me seguir demais. Muito engajamento. Exatamente, até que num momento tudo parou. Ok. Tudo parou. E eu entendi que provavelmente isso, ele quer que eu faça mais alguma coisa, mas também já não estava com aquela sede. E ao mesmo tempo o resultado estava a influenciar a minha cabeça. E eu não gosto de influências especialmente negativas, vamos assim dizer. Eu comecei a ficar um bocadinho mal, like, I'm losing followers. E eu não estou com muito tempo, vontade também de criar como antes, não sei o quê. Mas eu disse, olha, deixa-me lá de me desligar disso. Eu não posso estar a ser influenciada, né? Estragar o meu dia por causa disso. Né? Apesar de eu saber que eu preciso daquilo, porque os patrocinadores querem ver as tuas redes querem tua presença lá. bem ativas, né? Então, digamos que depois me acontece a gravidez. E a vontade de criar. Sabes que Proof, eu podia estar a tomar banho, eu ter uma ideia top de conteúdo. Vamos lá fazer. Depois do banho, parece que a vontade foi com a água. É exatamente o que acontecia. Eu tive muitas ideias de conteúdo, mas que não fiz nenhuma. Eu basicamente fiquei 9 meses sem postar nada. Zero. Né? E comecei a ter planos. Não, assim que eu voltar, até por causa da gravidez, atividade física, eu vou ter mais ideias, conteúdo, mas ainda nem estou lá. Deixa eu ver, também não me vou pressionar com isso. Sim. Então, é importante, porque rede social, se formos a ver, principalmente o Brasil, acho que são os atletas que a gente mais segue, a gente mais vê. A gente vê que não tem como. Sim. Dia a dia deles, social media, é assim mesmo como eles... Então, em algum momento, eu vou ter que faltar, né? E aconselho a todos os meus irmãos deste desporto, apostem nisso. Vendam, vivam a vossa vida também nisso, porque no fundo é isso que interessa. E os patrocinadores precisam entender que estamos a apostar em alguém que vive, cria, engaja e tudo mais. Estás a ver? Ok. E vamos lá para ti. Qual é a fórmula? Qual é a fórmula de atração de audiência? Nós sempre temos uma fórmula. Tu sabes que se eu produzir um conteúdo deste jeito, as pessoas vão te vir para ver. Eu nunca segui nenhuma. Não. Mas vou te dizer que os meus conteúdos sobre treino, isto aqui vai ferir. Ok, let's go. E com menos peças de roupa. Consegui te levar para onde eu queria. Com menos peças de roupa. Infelizmente. São os que... Isso nunca me desconfortou. Mas não no sentido de, ok, eu vou criar com menos peças de roupa. Não, até porque o meu desporto é exposição corporal. Né? E não crio conteúdo pensando já nisso de, vou criar com menos... Não, acaba acontecendo. Né? Foram os que mais... engajaram. Sim. Mas, ao mesmo tempo, que acho que a maior participação, querem comentários, likes, segmentos, também são de mulheres, nem são de homens. Então, infelizmente, são esses que eu não sei se essa é a forma. Né? Treino. Mostrar mais físico. Mostrar mais físico. Isso. Como é que é para tua mãe? Ou como é que foi para ela começar a lidar com essa nova forma de estar da Sheisa? Nem foi muito difícil. Com a minha mãe era simples. 1 mais 1 igual a 2. Sim. Ou seja, eu tinha que mostrar aqui, na parte dos somatórios, das divisões, das multiplicações, para eu ter aqui.
Ok. Escola, tem que andar. Uhum. Minha disciplina como filha, Sim. né? Tem a parte de religião, não sei o quê. Ou seja, nada daqui poderia ser alterado, Ok. né? Para que eu pudesse praticar esse desporto. Uhum. Então não foi difícil, tanto que ela que custeava as minhas despesas inicialmente. Com alimentação, ginásio, Yeah. tudo mais. Ok. Você vê? Então, eu trazia resultados aqui nessas outras vertentes, né? Boa. Partes da minha vida. E foi tranquilo. Alguns vídeos, eu até a pousar em casa, fazer vídeos de biquíni, não sei o que, ela aparecia no fundo. Sim. What is you doing? Tá vendo? E eu publicava com ela ali. As pessoas até diziam, ei, até tua mãe está a estranhar isso que estás a fazer, né? Mas era também para as pessoas verem que não é nada de que é ou escondido ou que ela não saiba que eu, né? Porque se calhar ela oculta mais, não sei o quê, nos stories, não sei, vai. Minha mãe sempre me apoiou. E teus outros familiares? Porque uma das coisas que as mulheres se queixam sempre dentro do desporto é mesmo, se não preconceito, por parte de Definitely. familiares, amigos. Muitas mulheres têm receio de entrar por causa disso também. Sim. Eu até vou dizer que eu tive, na altura do Moss Fitness, eu terminei uma relação por causa disso. A sério? Sim, nunca falei sobre isso, mas sim. Conta-nos lá em primeira mão. Não, simples. A pessoa disse que toma expor, até quase usou aquela palavra que inicia com P. Ei! Por causa da cena de um palco, muita gente a te ver, tudo biquíni. Onde é que ganhaste esse espírito de... Daí mesmo eu fui competir, ganhei e nunca mais. Tchau, nunca mais. Deixa eu ver. Yeah. E Então, como é que o fulano olha para ti hoje? I have no clue. Não sei. Yeah. Não sei. Mas eu acredito que com mais respeito, porque com mais respeito ao que eu faço e não sei se em algum momento chegou a pensar na situação que tivemos e depois ficou tipo, não, mas eu olhei ela com maus olhos. Na verdade era uma coisa, era parte de uma coisa muito maior. E nunca se que ela desculpou tava... por isso? Não acho. Yeah. Eu lembro que tivemos contato, porque a pessoa depois teve o filho e quis apresentar-me, like, sim. Então, não é que ficamos inimigos, Sim. né? Ok. Yeah, mas depois ficou uma amizade, não sei dizer. Mas como não tenho muito contato, nem sei se chama de amizade. Yeah. Muito não, nenhum contato. Yeah. Né, com a pessoa. Yeah. Mas a questão de... Eu tenho uma coisa, Proof. Yeah. Do meu lado, Sheisa. Eu só conto mesmo com família direta. Estou a falar dos meus irmãos e pais, né? Então, se há alguma coisa a ser discutida, sempre vai ser dentro desse todo o resto, porque não influencia absolutamente nada na minha vida. Vamos assim dizer, e desculpa para quem vai se sentir ofendido com isso. Irmãos apoiam, pais apoiam. I'm there, I'm doing it. Yeah. Simples. Boa. Então, preconceito, pá, respeito. I'm so sorry. Yeah. But I'm gonna do it. Yeah. Deve ser uma mensagem para esses maridos, namorados que têm preconceito e não deixam suas parceiras participarem à vontade de modalidades esportivas. Porque não existe até só no fisiculturismo. Né? Sim. E é incrível que eu às vezes digo, olha, por que não é estranho para ti um atleta de natação ir de fato de banho, biquínis e não sei o quê, expor-se ao público? Tem que ser nós. Porque é num palco, fora d'água. Yeah. Estás a ver? Mas as pessoas têm dificuldade em fazer tipo, toda essa análise. Yeah. Mas também entendo, porque é um desporto ainda um pouco, vamos dizer, pequeno aqui. Estás a ver? Porque lá fora, isto já é muito natural. Mas, manos, eu vos respeito, super respeito. Eu acho que é mais difícil até para aqueles maridos que apanharam as suas mulheres de um jeito e depois elas entraram para isso, né? Porque se você também já vai apanhar, conquista até a miúda enquanto já está naquele... é um pouco estranho depois a pessoa começar a querer vir com esse tipo de pensamentos. Então, respeito-vos completamente, mas
é o que eu disse. Tenta ver sempre num nível mais aberto, Sim. né? Porque naquela altura também não fui compreendida, mas hoje isto é o que é. Yeah. Campeã nacional, campeã internacional, atleta profissional, para dizer que é um desporto que também te deixa num nível... Prestígio. Sim. Yeah, prestígio. Saber? Então, entendam, tentem viver. É tão bonito, Proof, quando tu vês casais, às vezes de 2 atletas, às vezes que um é atleta, outro não é, Yeah. mas a viverem juntos nesse mundo. Eu acho que o próprio Proof é o exemplo. Mas então não tenho muito a dizer, senão, respeita, né? Tenta viver, tenta entender. E eu acho que com o tempo só suaviza. Porque também não dá para dizer a uma pessoa que está fora deste mundo que não, é normal, não sei o quê. No final de tudo, é a sua pessoa exposta no palco que tu estás a ver as pessoas. Às vezes tens pessoas ao lado a fazerem comentáriozinhos e tu ficas assim, ixi, minha esposa, minha namorada está ali, as pessoas estão a falar isso dela. Yeah. Então, não tem como você também não ficar um pouco daquele lado, né? Mas é que o falar também, sabe, Sheisa? O falar sempre, as pessoas sempre vão falar. Tu na rua com teu namorado, as pessoas vão falar. Ou com teu marido, as pessoas vão falar. Tu no trabalho, as pessoas vão falar. Yeah. Em qualquer lugar, as pessoas vão falar. Quem tem más intenções sobre alguma coisa, sobre alguém, vai arranjar sempre alguma forma de expor isso. Quem tem problemas até consigo mesmo, vai arranjar sempre alguma forma de expor esse problema que ela tem consigo mesmo. Então, às vezes, não depende muito de nós, de fazermos ou deixarmos de fazer certas coisas. Mas de percebermos que não vamos agradar a todos, é o primeiro passo. Mas precisamos de nós mesmos fazermos aquilo que nós gostamos e que cada um vai nos olhar de um jeito diferente. Tu és 1 milhão de pessoas diferentes. Porque cada um vai te interpretar de um jeito. Tanto como pessoa, assim como profissional. Definitely. É a visão que eu tenho. That's it. Qual é a lição de vida que tu tens e gostavas de partilhar com o pessoal aqui? Eu acho que todo mundo tem uma grande lição de vida. Em algum momento a vida nos ensina alguma coisa. De uma forma boa ou má. E tu levas esse ensinamento para o resto dos teus dias. Agora pegaste-me, mas vamos lá. Não só pelo desporto, mas também vida profissional, amorosa e tudo mais. Prof, eu sempre foi necessária disciplina. Ok. Mas, digamos que nunca precisei de forçar. Forçar. E sabes, às vezes, eu quando paro e olho assim, eu digo, poxa, eu já estou aqui, em qualquer que seja a área, né? Yeah. Para além de eu nunca ter imaginado estar aqui, isto aqui chegou até mim, está a ser tipo tão bom, tão progressivo, tão nice. Então, não é de ir para um exemplo específico, né? Prof, não vou conseguir porque teria que pensar muito, né? Mas eu acho que Deus, disciplina e a vida em quase todas as áreas que eu pego e não vou com muita pressão para mim, para a coisa, acaba acontecendo e fluindo tão nice. Okay. Então, disciplina, né? Foco, queira a coisa, lute pela coisa, mas vá no teu tempo. Eu acho que é a lição que eu deixaria às pessoas, não que seja específica, porque não ia conseguir agora, né? E é isso. Eu acho que de tudo aqui, essa foi a resposta mais fraquinha de todas, mas... Valeu.
Deixar fluir. Deixa fluir. Deixar as coisas no tempo de Deus. Uhum. Mas sempre seguir com disciplina e foco. Exatamente. Eu não esperava nem da gravidez, mas em nenhum momento... Não, tive momentos baixos. Estaria a mentir. Ok. Yeah. Me deixei cair em precipício. Estás a ver? Porque era muita coisa que eu vi que haveria de ser mexida. Yeah. Estás a ver? São alguns problemas que eu tive nesse... Mas segui plena. Yeah. Segui plena. E hoje estou aqui. Mamãe toda bobona, feliz da vida. Né? E é isso. Boa. Deixa fluir. Deixar fluir. Se o dinheiro não fosse um fator determinante hoje, tu serias atleta o tempo inteiro? Acredito que não. Não. Acredito que não. Eu sempre fui uma pessoa que gostou de fazer muitas coisas. Ok. Muitas coisas. Chorava. Eu lembro que em tempos de faculdade eu fazia acho que 4 escolas ao mesmo tempo. Jesus. Yeah. Fazia 4 escolas. Então era acordar e começar que ver a minha vida só dedicada, por exemplo, ao trabalho. Yeah. Nunca foi opção. Ok. Nunca foi opção. Ok. Então, não ia. Eu acredito que não ia conseguir. Ou se eu fosse atleta, ia fazer mais algumas coisas que estivessem talvez ligadas a isso, mas só isso, tipo, ok, Sheisa, vamos te dar dinheiro para você só sair de casa, ir treinar, voltar, comer. Não ia dar. Não, minha mente precisa de mais. Mais outras coisas. Precisa de mais. E tu fizeste 4 escolas diferentes. Quais foram? Ao mesmo, em Escolas- simultâneo? Sim, o ginásio é uma delas. Ok. Né? Eu sempre considerei isso, Sim. porque lá também aprendi muita coisa. Uhum. Fazia ginásio, escola de inglês, faculdade, escola de condução. É bueno, né? Estás a ver? Yeah. Fazia essas 4. E não conseguias namorar nesse tempo. Poxa, sabes que tem um seguidor que fez essa pergunta quando eu engravidei? Quando eu expus que estava grávida, disse, como é que você engravidou se você não tinha tempo? Essa me pegou. Yeah. Então, quando já tinha deixado, por exemplo, porque algumas dessas atividades não levavam um ano inteiro, Sim. voltei ao futebol. Aham. Então, tinha que conciliar escola de inglês, ginásio, faculdade, futebol. Sim. Deixa eu ver. Quando acabava uma atividade, tinha sempre que me meter noutra. Yeah. Sim. Não consegues ficar quieta. Não. Mesmo agora que estou de licença, eu nunca cogitei ser mãe apenas. Deixa eu ver. Os primeiros 40 dias foi uma escolha minha. Eu disse, Sim. eu vou viver isto aqui 24 horas por dia. Yeah. Mas depois disso, não. Agora fazes outras coisas. Queres partilhar Ginásio, me connosco? inscrevia em cursos. Ah, é? Né? E como são online, são gravados, Sim, sempre sim, que sim. quero, posso, estou ali. Yeah. Deixa eu ver. Então essa história que as pessoas têm de não tem tempo para isto, não tem tempo para aquilo. 24 horas mesmo. 24 horas. Você não está conseguindo gerir 24 horas. O prof atrasou aqui. Estava a fazer outras coisas lá. Yeah. Então, eu também, só de sair de casa para aqui, tem tanta coisinha que deu para Yeah. ir arranjando durante o caminho. Então, é mesmo uma questão de gestão. Gestão, só isso. Gestão. E querer fazer, E querer acima falar. de tudo. Acima de tudo. Yeah. Porque às vezes Não as pessoas... tinha tempo e fiquei grávida. Ei, gostei dessa. Ai, meu Deus. Eu sei que és de pôr esse cat com Sidney, tá atento. Ai, meu Deus. Não é, Sidney? Estás atento, né? Eia, gostei dessa. Vou beber água. Tua parceria com o IVM, quando é que começa? Nunca foi interrompida. Ok. Actually, nunca foi interrompida. Começa... Ok. O que mais interessou o Ivan na altura era o meu empenho nas redes, antes Isso. mesmo de divulgar o próprio evento dele. Né? Porque eu já tinha aí os meus movimentos nas redes sociais. E depois o Ivan faz a sua primeira competição cá. Ok. E eu ainda estava em Portugal Uhum. quando ele me liga.
Geisa, tudo bem? Tudo, não sei o quê. Epa, parabéns aí pela competição, mas tu tá a ligar porque, olha, eu vou fazer uma competição e eu quero que tu sejas, para além da cara, né? Uma pessoa ativa nos movimentos, né? Havemos de falar sobre isso quando tu voltares, mas é isso. Yeah. E eu fiquei tipo, ok. Estás a ver? Ele lança a capa e depois começamos. E olha, no início, isto não era no sentido de, ok, vamos fechar uma parceria. Sim. Eu empenhei-me em ajudar Ok. apenas, né? Ok. Tanto em ideias, tudo um pouco. Né? E começamos. Só que chega uma altura em que ele mesmo me propõe abandonar a parceria que eu tinha, né? Porque na altura eu tinha um ginásio a Gym, né? Como patrocinador. Yeah. Ele me propõe encerrar e juntar-se ao estúdio de atendimento personalizado dele. Fui para lá e depois nós formalizamos esse acordo, incluindo outras vantagens, o que para mim foi tipo topíssimo, porque como atleta, quanto mais coisas, dificuldades tu vires sanadas com as parcerias que tu tens, top. Yeah. Tá vendo? Então o Ivan veio comigo também com essa abordagem. Fechamos, comecei a treinar lá, tive uma evolução super top. E até hoje, né? Tive essa pausa naturalmente, mas continuei a treinar lá. Só ficou difícil continuar a treinar lá depois do parto, por causa da distância, né? É por isso que neste momento que estou de licença ainda estou a treinar lá perto da minha casa, mas assim que voltar a trabalhar, porque é prático, eu volto a treinar no IVM. Ele mesmo, a assistente, já ligou-me a dizer, olha, temos que voltar a assinar o contrato e não sei o quê, renovação. Estás a ver? Então, super top. Ok. Ainda está ativo. Boa. That's good. Yeah. Sheisa, estamos a chegar ao final do nosso Yes. Podcast. Yes. Existe alguma coisa que gostavas ainda de partilhar aqui conosco? Se calhar alguma coisa que nós não tocamos? Alguma recomendação, alguma sugestão? Não consigo pensar em nada. Não consegues pensar em nada? Estás bem obrigada? Estás satisfeita? Super. Ok. Super. Vamos lá deixar então uma mensagem motivacional para todas as mulheres que te assistem neste momento. Qual é que seria? Se quer desistir, desista. Eu adoro esse shortcut. Não faz isso. Não faz As isso. pessoas até perguntam, tu não quer ser coach? Eu digo, eu não tenho paciência. Se a pessoa reclamar, eu vou dizer, deixa. Não quer, é não contigo. queres, não queres, mano. Eu quando não quero, faço mesmo assim. Então não posso esperar que as pessoas venham com a mesma mentalidade. Às vezes vão fraquejar. Então eu tenho que trabalhar. Nada, não faz isso. Deixa uma mensagem Tô a para nós. gozar. Vamos lá. Ai, prof. Uma mensagem. Mulheres, força, né? Principalmente naquelas que querem fazer alguma coisa, mas que possam sofrer com algum tipo de preconceito, não sei o que. Eu sei que não vai ser fácil, porque muitas vezes a gente precisa do apoio das pessoas, principalmente as mais próximas, né? Mas não desista, encontre formas, sempre encontre formas que vão equilibrar, quer seja o sentimento, quer seja o ambiente, não sei o quê, com as pessoas que de alguma forma mostram-se ser opostas, né? Àquilo que tu queres fazer. E confia em Deus, claramente, e sempre deixar fluir, né? Então, não desistam dos vossos sonhos, em qualquer área, claramente, principalmente nestas que não são assim muito aceitadas ou aceitáveis pelos outros. E é isso, ser feliz. Esta vida aqui é uma só. E é uma maravilha. E é isso. E convidar-vos, claramente, para este desporto, porque ainda precisamos de números, principalmente nas categorias femininas, né? E muitas vezes os números vê-se muito tímidos por causa dessa questão de ser um desporto com exposição corporal, Isso. né? Mas é super top. E concilia muita coisa, porque, olha, eu já vi muitas atletas que o objetivo nem era exatamente competir, mas porque queriam
chegar nos objetivos estéticos de uma forma mais disciplinada, acabaram de terminar nos palcos. Estás a ver? Yeah. Então, esse desporto é uma forma de fazer chegar lá, com certeza. Boa. Sheisa, que animal me teres aceito o nosso convite, por teres finalmente ter vindo, porque esse convite já foi feito... Ser mãe deu coração. Deu de coração, né? Então conseguiste logo um tempinho. Sabes que eu até mandei assim, lembrei-te, eu fiquei, mas com bebê, será que ela vai conseguir esse tempinho para vir? Não sei o quê. Mas valeu a pena. Rejeitei quando acabava de dar parto a alguns, né? Sim. Ei, as pessoas também um pouco agressivas. Deixa-me lá um bocadinho. Respirares um bocadinho, curtires bem teu bebê. Mas agora que voltei à minha vida, pronto. E tivemos sorte. Bastante. Vieste estrear as nossas novas câmeras aqui. Primeiro podcast pós-gravidez. Exato, por isso que eu disse, tivemos muita sorte. Sim. Vieste aqui estrear as câmeras, nós te estreamos pela primeira vez aqui, depois da Sheisa mamãe. E é nice. E é nice. Pessoal, este foi mais um Year Podcast. Muito obrigado a todos vocês que estiveram aí desse lado a acompanhar mais um episódio. Inscrevam-se se vocês já não estão inscritos aqui neste canal. Sigam-nos em todas as plataformas digitais. Sigam a Sheisa também. Instagram. Sheisa Boom. Estás mais onde? Facebook também. Estás lá. Monta TikTok. Não, not yet. Not yet. Epa, tens que ter o TikTok também. Nós estamos no TikTok também. Sigam-nos lá no TikTok. Sigam a minha página também, Proofing Elite Pro. Curtam os nossos cortes no Instagram que estão lá. Tem os nossos cortes também no TikTok. Tem os cortes também no YouTube. Mas curtam os episódios completos aqui no YouTube. Ok? Tamo juntos. Aquele abraço. Valeu.